O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingos Sacro, a narrativa que ouvimos hoje na composição das leituras nos deseja e nos mostra a beleza de Deus e a infinitude da misericórdia sobre nós. Depois que Jesus foi preso, os apóstolos se afastaram do Senhor. Os apóstolos tinham medo, porque poderiam também ser condenados da mesma maneira como Jesus foi injustamente. Então eles se afastaram do Mestre. Pedro ainda tentou algumas vezes acompanhar os guardas, mas foi interrogado por alguém que perguntou: tu não é um deles que andava com o Messias? E Pedro negou e afastou-se do Senhor. Hoje, no relato aqui do Evangelho que preparou para nós, a aproximação dos apóstolos junto a Jesus: não saiam de Jerusalém. Essa foi a ordem que o Senhor deu para que eles pudessem permanecer testemunhando aquilo que aprenderam, aquilo que viveram na companhia do Senhor. E como nos relata o Evangelho, todos os dias eles iam ao templo, rezavam, organizavam e davam testemunho de Jesus Cristo. E esse testemunho fez com que se espalhasse pelo mundo o anúncio da palavra da boa nova da salvação. E hoje nós podemos ouvir tudo aquilo que viveram, a perseguição, o martírio, o sofrimento, a expectativa da espera pelo Espírito de Deus, a formação das primeiras comunidades, os desafios que eles encontravam a cada dia. Hoje, nos relatos históricos, litúrgicos, nós acompanhamos com a nossa fé, com a nossa alegria e também com a nossa esperança, porque cremos, assim como Jesus conseguiu superar os desafios daquela época, nós também, movidos pelo Espírito de Deus, somos convocados a erguer o mundo novo e apresentar no horizonte a esperança de Deus. Tanto o Evangelho como a primeira leitura, eles tratam da mesma temática: o dia em que Jesus foi elevado aos céus. A primeira leitura nos fala de que eles estavam também reunidos e viram Jesus subir, elevar-se ao céu. E eles ficaram olhando, contemplando, e nos interrogatórios que faziam antes de Jesus partir, eles perguntavam: é agora que vais restaurar Israel? Porque na mentalidade humana, a restauração se dá não pelas vias do amor, mas se dá pelo ódio, pelo derramamento de sangue, pela violência. A gente debruça o olhar sobre a Ucrânia e a região do outro lado do mundo, e a gente percebe que a violência, ela continua a clamar, ela continua a dizimar.
seres humanos da face da terra. Não é o amor, mas é o ódio, a maldade, a violência contra o próprio ser humano, a violência contra a própria criação de Deus. Ora, se nós também, que somos seguidores de Cristo, manifestamos o ódio, a maldade, qual a diferença nossa para aqueles que estão armados, com armas que destroem numa velocidade impressionante mais de 100 pessoas? Qual será a diferença deles para nós? Talvez porque não estamos armados, porque talvez não estamos com metralhadoras, com armas letais que possam ferir o ser humano. Então é preciso que a gente comece a missão que Cristo nos entregou, não fora do mundo, não distante de nós, mas dentro de nós. Olhemos a violência que se dá dentro da nossa própria casa, a maldade, o ódio, a falta de amor, a falta de humanidade, a falta de companheirismo, a falta de doação. A gente debruça o olhar sobre o cenário mundial e fica escandalizado. Mas se a gente debruçar o olhar sobre a casa, a convivência familiar, a gente vai perceber que a violência também existe, que a maldade também ela se aplica, que o ódio apresenta suas facetas disfarçadas em tantas ilusões que o mundo nos convida a viver. Se nós queremos um mundo melhor, não esperemos que os anjos do céu venham, toquem a trombeta e anunciem para nós que a paz chegará. A paz já veio, a paz já chegou, a paz se instalou no meio de nós e nós matamos a paz. Mas é preciso reacender, como São Paulo nos afirma na segunda leitura, a chama da esperança. Ela não se apagou, ela continua a fumegar, ela precisa de um hálito novo para que ela ganhe a resistência ao mundo e se fortaleça no meio de nós. Quantas famílias que estão destruídas, quantas famílias que estão perdendo o hábito de ser família, quantas famílias estão aplaudindo o exemplo de outras famílias porque não têm a coragem de viver debaixo do seu teto a instituição familiar. É preciso coragem, é preciso ousadia, é preciso quebrar as barreiras do pecado e assumir aquilo que nós somos. Somos seguidores de Cristo, somos amados por Deus, somos vivos pela alegria que o Senhor nos dá. O Senhor nos ama e esse amor que Ele nos oferece devemos transmitir principalmente àqueles que estão pertinho de nós. Então, fazer da família o celeiro do amor de Deus é o nosso compromisso primeiro, é a nossa vocação, é o nosso chamado, é estar na família vivendo a paz, oferecendo o amor, deixando de lado aquelas inquietações humanas e aprimorando-se na verdade do amor, do companheirismo, na palavra gentil, no acolhimento, no desdobramento da fé que nos convida a viver o Espírito de Deus. Dentro da igreja também devemos manifestar, não por aparência, nem por vaidade, mas porque é prático, é natural, é habitual vivermos o bem. Quando nós praticamos o bem, estejamos onde estivermos, o bem será o nosso distintivo contra as armas do mundo, contra as forças do mal. Mas se nós nos aliarmos à maldade do mundo, o que restará para as futuras gerações? O que herdarão de nós? Egoísmo, orgulho, mentiras, vaidades? O que as novas gerações ganharão contra o testemunho que estamos dando de Deus? É preciso refletir, é preciso somar forças, é preciso comungar com a palavra de Deus e viver
definitivamente o amor entre nós. Quando o casal se separa, como a igreja sofre. Quando uma família se destitui, como a igreja sofre. A igreja somos nós. Não devemos desejar ódio, mal ao outro. Devemos nos comover. Devemos buscar na oração a fortaleza para a edificação de um mundo melhor e não procurar resquícios de guerras, de desaventos e também de conflitos, mas devemos buscar a paz, devemos tomar pela paz a nossa palavra, a nossa voz, o nosso testemunho, os nossos olhares, as nossas intenções, elas devem nos conduzir sempre para o amor, porque é esse amor que salvará, que nos libertará mais uma vez do pecado do mundo. Se estamos sofrendo, é porque não estamos amando. Se a família está desunida, é porque não viveu o amor. Então é hora de recomeçar, é hora de trilhar um outro caminho. Nunca é tarde, é sempre possível recomeçar em Deus, praticando o amor, a concórdia e também o perdão. E dessa forma seremos discípulos do Senhor. Os outros olharão para nós e desejarão estar pertinho de nós, porque nós manifestamos o Espírito do amor de Deus presente neste mundo no século XXI. Que São Domingos Fávio nos ajude com a sua pureza, com a sua dedicação às coisas de Deus, para que tenhamos a mesma fé, para que vivamos o mesmo amor, para que esperemos o dia do Senhor. E quando é o dia do Senhor? O dia em que nos convertermos, deixarmos o pecado e assumirmos o amor em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.